no computador, aí eu mando para você. Legal, estamos gravando. Agora, como que eu faço para liberar? É aqui no... Não é apresentar. Alguém pode me auxiliar? Como que eu faço para liberar? Eu não sei. Eu não sei. Acho que o pastor José tem que tentar primeiro. Eu não tenho certeza, não. Não, e quando eu clico aqui para entrar, se tiver acesso, ele já me dá. Então, ele aparece aqui, host desabilitado, participante screen sharing. Almir, pode falar com o Elias, de repente ele pode dar essa dica pelo celular, até ele falar com o... Eu já mandei uma mensagem para o Márcio aqui, estou esperando ele me responder. Mas como ele não apareceu até agora, da outra vez ele entrou numa outra reunião lá e ele só chegou depois das 10. Ele está dizendo que caiu a internet dele lá. Tá. Tudo bem. E ele pode dizer como que a gente consegue, como que eu consigo liberar ele? Eu consegui gravar, estou gravando. E caiu a internet. Pergunta para ele aí. Então, continuando, deixa eu tirar aqui essa exigência aqui. Vocês, voltando agora ao ponto da guerra, vocês colocaram vários vídeos e tudo. Lembra que há 15 dias atrás, acredito que foi há 15 dias atrás, eu disse, gente, nasceu com a guerra uma nova ordem mundial. Hoje foi o discurso do Biden dizendo que, gente, nós estamos nos reunindo, e a gente já sabia disso, várias reuniões na Europa, ele está vindo para uma outra reunião essa semana na Europa, porque estamos formando uma nova ordem mundial. Pastor, só desculpe, enquanto o senhor está aí falando, também o dólar está caindo, hein? Baixou para menos de 5. Isso, pela primeira vez nos últimos, nem sei quanto tempo. E aí, tu teve progresso, pastor Ulisses, sobre aquele assunto lá? Rapaz, hoje ele me respondeu. Tá legal. Depois a gente fala, amanhã a gente fala. Ok. É sobre a missão isso, gente. Então, voltando aqui. O Biden está desesperado porque ele disse que os Estados Unidos têm que liderar. Eu pergunto, tem alguém dos irmãos que acredita que os Estados Unidos vai liderar a nova ordem mundial? Com esse Biden de presidente? Eu acho que ele falou assim de termo genérico, pelo menos em português, pareceu assim, temos de liderar. Pareceu que ele estava falando que nós, do mundo que acredita nas liberdades, temos de liderar essa nova ordem mundial. Eu entendi assim. E também achei que ele estava se propondo a ser o líder. Entendi as duas coisas, ficou duplo. Sim. Então, mas nós sabemos que ele é um trapalhão, né? Num dos discursos dele, ele confundiu a Ucrânia com o Irã. É um absurdo, né? No meio dessa carnificina toda, e o cara fazer uma confusão dessas. Então, a gente está vendo realmente... que o Biden é uma espécie de versão masculina da Dilma. É bem por aí, né? É verdade. Então, o que nós estamos vendo é que a Europa está em alta rotação, desesperada, porque precisa realmente que se construa um líder dentre eles. Isso, eles estão em reuniões intensas para tal. A segunda coisa é que, até recentemente, os analistas internacionais acreditavam que não havia mísseis supersônicos, como que é? Supersônicos. Por causa da velocidade, aí o tipo de material e a tecnologia. Mas, gente, há mais de um ano atrás, eu assisti uma entrevista do Putin dizendo que ele tinha armas invencíveis e indetectáveis pelos sistemas americanos. Agora ele está provando que ele está usando as armas, né? Uns mísseizinhos para mostrar que ele não está de brincadeira. Ou seja, se a Europa estava
com medo, agora eles estão apavorados, porque realmente o homem é uma besta sem freio, né? Eles estão seriamente preocupados. Outra coisa que me chamou a atenção nesse conjunto da obra é que o primeiro-ministro de Israel, ele não sabe de que lado que fica, não é só o da China, não, viu? Depois que ele foi ameaçado pelo Putin, antes da guerra começar, ele correu até o Putin lá, e a gente pensava, esse cara vai fazer algum progresso. Depois ele voltou e se escondeu. Então, o Zelensky está cobrando, implorando, pedindo que ele se defina, né? Então, o que nós estamos notando é que as coisas estão se complicando e que o medo de realmente estourar, perderem o controle disso, é muito grande no presente momento. Então, há uma força em movimento da OTAN, já em treinamento e tudo mais, porque eles esperam que a qualquer momento precise entrar nessa situação. E eu acho que eles já deveriam ter entrado há tempo, porque aquele cara vai aniquilar a Ucrânia, e ele ainda não usou armas químicas, ou ele ainda não permitiu que Chernobyl sofra outro acidente. Ele ainda não fez isso, mas se ele não conseguir, nesses próximos poucos dias, essa rendição da Ucrânia, ele vai agir de modo ainda mais devastador. Então, uma coisa que me consolou esses dias, enquanto orava, clamava ao Senhor pela Ucrânia, Deus me deu uma... Conseguiu aí, pastor Ulisses? Não? Então, uma coisa que me trouxe grande... Oi, Márcia. Agora sim. Tenta aí, porque eu entrei pelo celular. Caiu a internet aqui de casa. Tá. Vamos lá. Então, nós estamos aqui. O pastor José Bezerra, Sim. antes do irmão entrar no slide aí, Sim. mas segundo o que é necessário ser cumprido, a Rússia não precisa avançar, porque não é este povo, juntamente com mais alguns que justamente nesse momento devem crescer para que as profecias bíblicas se cumpram. Então, o que aconteceu, esse passo que ele está dando, todo o mundo inteiro está perplexo. Por que ele está destruindo completamente, literalmente, prédio a prédio, palmo a palmo, Malibus? Né? É porque é a cidade marítima. Ali é o lugar de entrada dele, de acesso ao mar, para que suas tropas, né, em acordo com a Turquia e aqueles outros países árabes, façam essa invasão a Israel. Então, ele está preparando o terreno para ficar com a porta aberta, né? Quando ele invadiu há anos atrás a Crimeia e agora anexou, né, ele já tinha isso em mente. Então, agora ele deu mais um passo. Então, quando ele consolidar isso de uma sorte ou de outra, ele está bem firme dizendo o seguinte: eu vou conseguir o que eu quero, ou por acordo, ou pela bala, pela guerra, de um jeito ou de outro, não vou recuar. Ele está extremamente determinado a isso. Então, ele vai consolidar isso de um jeito ou de outro, essa porta ficar garantida e aberta, para dali, em pouco tempo, ele fazer essa grande invasão. Então, assim que a guerra parar, o Putin e a China vai entrar em alta velocidade diplomática, com força total, para angariar países a seu favor, enquanto os Estados Unidos vai tentar, por todas as formas, consolidar os seus. Então, essa ordem, isso já, a rachadura aconteceu. Então, essa formação, e pelo andar da carruagem, nós estamos vendo que não vai ser uma coisa demorada. Por quê? Porque ou o cara vai comprar e vender para a China e para a Rússia,
ou ele vai comprar e vender para o resto do mundo. Isso é imposição do resto do mundo. Então, logo, logo, os países vão ter que se definir, né? Não vai dar para ficar em cima do muro indefinidamente, por muitos anos, não tem tempo para fazer isso, né? A fome está abatendo, as coisas que cada país vende e compra está aí, então a urgência é urgentíssima que essas coisas agora peguem uma velocidade fora do comum desses acordos virem se consolidando nesses próximos meses, né? Só a questão de dar uma paradinha na guerra para que esses países entrem em ação nessa questão do campo da diplomacia para que isso se consolide, né? Então, o que eu quero... Mais alguma pergunta nesse sentido? Deixa eu só voltar à minha pergunta de novo. O irmão fez uma explanação aí, mas a minha pergunta a Rússia, né, mas a China e, quem sabe, alguma outra nação. A tendência, segundo a profecia bíblica, conforme o irmão tem estudado, a tendência é ela crescer, né? Ou seja, porque aí, voltando um pouquinho a respeito de como nós devemos orar, até isso implica nesse ponto, né? Muitas vezes nós temos que saber como orar, né? Porque se nós queremos que as profecias bíblicas se cumpram, né? Então, muitas vezes, por não entender, a gente pode estar orando ao contrário daquilo que Deus vai fazer, né? Então, a minha pergunta é justamente isso. Neste momento, a Rússia ela tende a crescer, né? Juntamente com a China ou outra nação, ou ela vai ser abatida? Qual é? Essa é a minha pergunta. Belicamente, armamentisticamente, a Rússia hoje é imbatível. Ela foi adiante dos Estados Unidos em muitas coisas, enquanto eles estavam... porque uma coisa é a ditadura com o dinheiro que ele tinha, com a tecnologia que ele tinha. Só para os irmãos terem uma ideia, eu já mencionei isso antes, mas há 10 anos atrás, a esposa do Elias, engenheiro que fez a nossa obra lá em Campo Grande, eles foram passar um período na Rússia. Ela é médica, diretora do Hospital Geral de Recife, e foi fazer um curso avançado na Rússia, 10 anos atrás, tá? E quando ela voltou, ele entrou em contato comigo e disse, olha, nós trouxemos da Rússia uma tecnologia que seria muito importante para sua esposa ser consultada com ela. Isso é um negócio caríssimo, mas nós queremos fazer isso porque amamos vocês. Legal, então eles têm apartamento no Rio e nós fomos lá. Então, ela montou um laptop. Antes fez o cadastro da minha esposa no Centro Nuclear da Rússia. E ali, quando chegamos, colocou uma câmera, como a câmera que está aqui, que eu estou falando com vocês, né? Essa câmera conectada com esse aparelho, com o Centro Nuclear da Rússia, ela leu pelas íris dos olhos da minha esposa e ela começou o exame. Então, mostrava o cérebro e podia dar voltas, pode abrir o cérebro e olhar dentro, pode, com laser, desobstruir pequenas obstruções em artérias. E ela foi. Isso foi do cérebro, depois vem para o coração, os pulmões, os rins, todo o corpo. Em 3D, o próprio órgão da pessoa vai e dá as voltas para se tem câncer, se tem uma coisinha, por menor que seja. Isso tudo conectado com o Centro Nuclear da Rússia, todo o diagnóstico de o que a pessoa tem alergia, quais as doenças dela, vão aparecendo numa pequena tela aqui, formando esse rastreamento da pessoa. Isso é algo tão para detectar qualquer tipo de doença, é algo tão avançado que, vamos dizer, isso já foi há 10 anos atrás. Não é algo normal, não é algo que não é uma consulta que você faz em qualquer lugar. Agora, a pergunta é, por que esse curso, por que essa tecnologia, a minha esposa tinha que estar
conectada, aquele computador com os dados da minha esposa tinham que estarem conectados ao centro nuclear da Rússia. Ou seja, é uma forma ou não é uma forma de controle de informações do mundo inteiro que eles estão arrecadando essas coisas? É ou não é uma tecnologia muito adiante do que eu e você conhece como tecnologia? Quando a gente pensa numa ressonância magnética, isso é brincadeira diante daquela tecnologia, é coisa do outro mundo, impensado. Então, se eles estavam na ciência médica, naquele ponto, tu imagina, então, no que se diz a desenvolvimento bélico. Então, economicamente, a Rússia vai sofrer, não tem como não sofrer. E é justamente essa situação de sofrer, é como você deixar um leão enjaulado com fome. Você torna ele ainda mais perigoso, concorda? Então, eles não... eu creio assim, que a era áurea da Rússia, de toda essa tecnologia, toda essa riqueza que o mundo levou para a Rússia, que as portas que se abriram, essa era passou para a Rússia e para outros países. Mas essa engrenagem vai voltar com muitas restrições. E é justamente esse tipo de restrição que vai tornar o Putin um cara ainda mais perigoso, porque ele desenvolveu isso na sua infância, na sua juventude e ao longo de sua vida, vingança. Esse homem é uma jararaca feroz, venenosa, e toda essa ira contra o resto do mundo que voltou contra ele, que tem tido essas atitudes, ele vai tomar medidas violentas contra isso. Então, não virão dias melhores. A prosperidade da Rússia não volta mais, mas ela não será enterrada viva. Ela vai ser liquidada nas terras de Israel. Então, o mundo sabe da violência, sabe da potencialidade de destruição dele, sabe que ele não tem nenhum pingo de sentimento por ninguém, e que vão precisar se levantarem e fazerem algo muito grande, muito rápido para detê-lo. Não vão detê-los, mas precisa parar essa guerra, porque é uma vergonha o banho de sangue inocente que está acontecendo ali. Mas, então, o que me consolou, a sua pergunta, o que me consolou? Eu estava realmente profundamente abalado, clamando a Deus pelo fim da guerra. E aí, uma bela manhã, Deus disse para mim o seguinte: filho, eu estou salvando a nação ucraniana. Relaxa, confia em mim. Exatamente a mesma coisa que Deus falou para o profeta Abacuque. Lembra? Ele estava perplexo. Deus, os babilônicos estão vindo aí, o Senhor vai usar essa gente. Então, ao retirar mulheres e crianças aos milhares da Ucrânia, eu vejo Deus trabalhando para uma Ucrânia no milênio. Deus está salvando a nação ucraniana, como ele fez com os sírios. Não houve aqueles êxodos de milhões e milhões e milhões de refugiados nos últimos anos aí saindo da Síria, saindo desses países árabes em guerra? Deus estava tirando essas pessoas porque ele tem algo a fazer através de muitos deles, salvá-los para essa recomposição. Então, o que me leva a isso? O que me leva a isso é deixa eu colocar aqui. É esse texto aqui, ó. Almir, gostaria de ler para nós? Sim, posso ler. A peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel.
Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Então, isso que está em vermelho aqui é promessa do Senhor, que ele não apenas vai tratar em azul com os exércitos de Gog e os seus auxiliares, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, é isso que o que Deus vai fazer. Deus vai punir as nações árabes. Lembra o dia quando o Senhor, com clareza, mandou que Samuel dissesse para Saul, vai e destrói a Amaleque totalmente. Não quero saber de ovelhas, não quero saber de nada. É para limpar essa terra, porque eu jurei que eu faria isso. Esse mesmo Deus jurou que ele vai eliminar essas nações que odeiam Israel, porque odiar Israel é odiar Deus, o Deus vivo. Odiar a igreja é odiar o Deus vivo. Então, Deus vai tratar, nós vimos que em 1881, há 140 anos atrás, os judeus já estavam sendo perseguidos e mortos no sistema, na Rússia. Imagina, 140 anos, os primeiros 30 mil judeus que foram para a terra de Israel vieram da Rússia, e depois vieram mais várias outras levas, e milhões deles foram mortos por Stalin e o sistema comunista, e cristãos também. Então, com o mundo árabe não foi diferente. Então, Deus vai tratar com eles e limpar a terra deles, para poder depois tratar com o restante do sistema gentílico, o governo gentílico mundial, e, inclusive, vai lidar com a Índia, que hoje está perseguindo os cristãos, não permitindo que os missionários voltem mais para qualquer sorte de trabalho lá, a China, que acabou de baixar aquela lei que é proibido o culto até online. Então, Deus vai tratar com essa gente aqui na terra. Antes dele limpar a terra para estabelecer o reino milenar, ele vai fazer justiça quanto a estas coisas. Então, nós estamos vendo bem diante de nossos olhos essas pedras se juntarem, os ímãs atraírem, né? O mal atraindo o mal e se consolidando pouco a pouco. Então, é nesse sentido que nós devemos orar. Senhor, nós não sabemos o que pedir, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus sábio e sabe o que é melhor. Nós pedimos pelos inocentes da Ucrânia, nós pedimos pelos soldados, nós pedimos pela vida, pela paz, pelo bem. Mas o Senhor, que é soberano, age, opera de tal sorte que a tua vontade e a tua glória possa prevalecer diante da barbárie que está se vivenciando hoje em dia. Então, essa deve ser nossa oração, pedir com sabedoria, com graça, proteção para essas pessoas e que Deus esteja salvando essas almas que está trazendo para os quatro cantos do mundo, né? Esses ucranianos, para que possa ser uma nação, ainda venha a ser uma nação forte durante o milênio. Pastor, então, respondendo aí o Almir, então, ou seja, a Rússia não é o fim dela por agora. Não, né? não. Ou seja, ela vai adentrar basicamente aí a tribulação para Gog e Magog, ou seja,
Quando o senhor diz da ela- tecnologia e tudo mais, é o crescimento dela, é isso? Toda essa tecnologia que eles desenvolveram, todo esse poderio bélico, é porque há séculos, e desde que o Putin chegou ao poder, ele já chegou com esse plano de conquistar o mundo, de virar o mundo de cabeça para baixo. Que história é essa que os americanos mandam no mundo? Entendeu? Não, não vai ser assim. Eu vou escrever a história. E ele é um Nabucodonosor, construindo a estátua dele mesmo, para que todos se dobrem a ele. Isso não vai acontecer do mundo se dobrar a ele, mas ele vai partir como uma jararaca raivosa para cima dos Estados Unidos e dos países que se alinharem com ele, ou seja, de não vender petróleo, de não os insumos, o mantimento, aquilo, ele já fez uma lista negra, ele já disse várias vezes nos seus pronunciamentos, ele não está escondendo isso, que o Biden o irritou, ou seja, ele mandou envenenar os inimigos dele. Esse cara é satânico. Então, vai vir uma luta, vão vir dias mais difíceis, as coisas não vão melhorarem e eles vão se manter de pé. Essa guerra na Ucrânia é a consolidação de espaço. Quando ele conseguir humilhar a OTAN, destruir e conquistar toda a terra que ele quer conquistar, para dizer assim, isso é suficiente para mim entrar do dia para a noite nos próximos lances e mostrar para os Estados Unidos que eles não mandam em nada, que eles não governam mais nada, que o poder está na mão da Rússia e agora é aliado com a China. Então, meus irmãos, entendeu? Então, ele vai se preparar, ficar pronto para o bote no momento certo, que é esse lance, ele vai negociar agora por diante esse alinhamento com a Turquia, a própria Alemanha, irmãos. Parecia impossível pensar que a Alemanha iria ficar nessa invasão de Gog e Magog com os russos. Acontece que 70% do gás, da energia da Alemanha, eles dependem da Rússia. Eles fizeram gasodutos separados só para eles. Então, esse cara é muito astuto, ele vai negociar muito, ele vai trabalhar muito nesses próximos anos para consolidar esse grupo dele, e com prosperidade ou sem prosperidade, ele vai gastar até a última bala, até o último centavo da Rússia para humilhar os Estados Unidos e conquistar esses espaços. E ele não acredita em Deus, então ele não acredita que Deus vai julgá-lo, que ninguém vai detê-lo. Na cabeça do Putin, não há homem na face da terra que vai impedi-lo de chegar onde ele quer chegar, que é conquistar uma grande fatia do mundo e dominar com mão de ferro, como os Estados Unidos, entre aspas, democraticamente dominou esses anos, né? Márcio. Pastor, eu concordo com quase tudo da análise geopolítica que o senhor fez, mas a única observação que eu gostaria de colocar é que não há mocinhos nessa história. A própria Ucrânia, da mesma maneira que a Ucrânia tem irmãos cristãos oranos, na Rússia a gente também tem. Uhum. Então, é uma questão de poder, e da mesma maneira que na Rússia a gente tem um Putin, na Ucrânia a gente tem um Zelensky, que as mesmas atitudes que a Rússia está tendo, ele está tendo também na Ucrânia. Ele já acabou com todos os partidos de oposição, ele já estatizou toda a parte de comunicação. Então, assim, todas as coisas que a gente está fazendo e falando e vendo de um lado estão acontecendo do outro. Então, para mim, o plano de Deus ele é maior do que só Putin e União Soviética. A gente ouve na geopolítica o Biden, as entrevistas que ele deu ontem e hoje, fazendo o papel exatamente como toda a OTAN, a Europa e tudo mais, de jogar o mesmo jogo político que eles. Então, para mim, o domínio e o jogo já está armado
entre todos eles. E o plano de Deus já está, o tabuleiro já está armado. Né? Para mim, não tem inimigos ali, só tem amigos indo para o mesmo objetivo, que é cumprir o plano divino. Só uma observação que eu queria colocar. Não, eu concordo com você no sentido seguinte, não foi por acaso que o Zelensky foi eleito. Eu convivo com o americano desde 1970, tá, irmãos? Então, eu já vi americano querer me usar e já vi americano usando meus colegas muitas vezes, até pondo para brigar. Então, esse é o teatro do mundo. Isso nós estamos falando de cristãos, que dirá de não cristãos. Então, eu não estou aqui dizendo que o Zelensky e que os métodos dele são santos, não estou dizendo isso, não estou defendendo ele. Agora, nós entendemos que a maneira, vamos dizer, a violência desproporcional que o Putin mata os inocentes, crianças, velhos, e ele está destruindo os prédios, né, atacando os civis. Nem Hitler fez isso, irmão. Isso choca o mundo, porque é uma coisa totalmente, destruindo os hospitais, quer dizer, é uma nova coisa, é uma coisa realmente revoltante para todo mundo. Mas, vamos dizer assim, a gente sabe que são interesses dos dois lados. Se os Estados Unidos não tivesse tido a audácia de tentar colocar bases com mísseis atômicos na própria Ucrânia, isso poderia ter sido evitado, né? Essa guerra poderia ter sido evitada se houvesse líder nos Estados Unidos que tivesse um pouquinho de sensatez para dizer, gente, nós já estamos tão perto, por que forçar essa barra? Então, eu concordo, não tenho dúvida de que de ambos os lados, a política é política em qualquer lugar, há jogo de interesses, há por trás de tudo isso outros interesses. Então, assim, nós não podemos nos iludir. O que corta nosso coração e que deve nos levar a clamar ao Senhor é a morte dessas pessoas inocentes. E, à medida que isso está acontecendo, eu entendi, o que Deus consolou meu coração foi no sentido seguinte, meu filho, eu estou livrando muita gente do extermínio que virá mais na frente. Quando esse juízo de Deus vier sobre a Rússia, não vai ser só sobre a Rússia, ele diz sobre os países do mar, ou seja, todos aqueles alinhados, sejam os muçulmanos ou não muçulmanos, seja lá o que for, que se aliaram com a Rússia para esse extermínio da nação de Israel, né, com esse propósito. E até é interessante que Ezequiel faz uma observação muito significativa, viu, Almir? Que o Gog e Magog, eles vão de olho nos bens, na riqueza da nação de Israel. A gente pensar, riqueza, não fazia sentido nenhum, você concorda? Com um país rico e invadir outros, como fazia no passado, por causa do ouro, mas daqui a pouco vai fazer, pela diluição, pelo o derreter das economias, isso vai fazer todo sentido também, né? Essa questão, né, o que vai acontecer para que essas armas sofisticadas não funcionem nesses primeiros 3 anos do milênio, da tribulação, 3 anos e meio, para que se use cavalo novamente? É estranho, mas eu creio que vai ser usado cavalos, porque eles não podem fazer com Jerusalém o que eles estão fazendo com a Ucrânia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Já Israel, se eles atirarem alguma coisa em Jerusalém, eles vão matar os árabes, porque isso é uma cerca de arame farpado que divide a cidade de Jerusalém. Mas o Almir tinha alguma colocação, Almir? Sua mão ainda está levantada. Sim, eu, diante de toda essa explanação, volto de novo no fato de como cristão, saber como nós devemos direcionar as nossas orações. Porque nós temos que cuidar, né,
para não estar orando, né, orando ao Senhor, para que ele interrompa os seus planos, ou pelo menos que ele deixe de concretizar aquilo que ele já planejou, né? Então, muitas vezes podemos orar errado. Então, se Deus tem todo esse propósito, né, dessa nação, porque a Rússia ela está sendo criticada pelo mundo todo, e certamente muitos têm pedido, né, o fim da guerra, enfim, mas da nossa parte, conhecendo o que Deus tem planejado pela Escritura, esse processo tem que avançar, né? Ele tem que avançar. Então, nós não podemos pedir para Deus parar, né, se ele tem esse propósito de continuar. Então, a Rússia deve crescer, outros aliados virão, como o irmão mesmo já mencionou aí, pessoas inocentes morrerão, como o irmão também já mencionou, que no passado, né, essas situações já ocorreram no passado, Deus pediu para destruir, enfim, isso para nós, como humano, né, aparentemente parece algo muito terrível, mas para Deus não, Deus tem um propósito final, né, para toda essa história. Então, temos que cuidar de como nós temos que colocar nossas orações diante de Deus, né? Enfim, eu diria, né, tudo isso que o irmão colocou, porque realmente nos leva a pensar nesse aspecto da nossa posição como cristão, né? Que o Senhor continue fazendo com que todos os planos que ele tem determinado aconteçam, que a Rússia continue crescendo, porque justamente nós estamos com esses acontecimentos caminhando para o fim, né? Se esse processo é interrompido, então certamente muito tempo mais ainda deveria ser acrescentado para que os planos de Deus fossem concretizados. Mas conforme nós estamos vendo, né, que o processo vai avançando, então nosso desejo tem que ser que isso acelere mais ainda, né? Porque nós desejamos realmente duas coisas rápidas, tio. Desejamos Mateus 6, a volta do Senhor. Mateus 6, Jesus explica isso. Na oração do Pai Nosso, ele fala o que a gente deve pedir, inclusive com relação a isso, quando ele fala que a vontade seja feita, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Essa é uma das coisas. E a segunda é que daqui a pouco a gente vai se ver no meio da tribulação, se Jesus não voltar, e aí a gente continua o nosso estudo aqui para saber como que a coisa vai acontecer, tá bom? Ele voltou com aquela reação dele, né? Mas Márcio, mas eu quero estar longe, viu? Mas Márcio, mas eu não quero estar na tribulação. Orações, realmente tem sido nesse sentido, né? Que o pastor José Bezerra falou, que Deus continue com o propósito firme dele, porque a nossa confiança realmente está no Senhor. Mesmo se fosse nós, vamos supor que nós aqui no Brasil fôssemos a Ucrânia, né, como crentes, né, mesmo que nós tivéssemos que sofrer esses acontecimentos, mas nós temos que continuar confiando, né, no propósito firme de Deus para com o mundo e para com as nações que ele deve tratar. Então, as nossas orações têm que ser direcionadas nesse sentido. Olha, Senhor, o Senhor é soberano, né, em todos os sentidos. Antes do Hélio, deixa eu só fazer uma colocação, Hélio. A primeira coisa, Márcio, Almir, e a todos nós, que nós devemos ter em mente todos os dias Senhor, desperta a tua igreja, porque ele diz, quando vocês veem a figueira e ela começa a dar folhas e começa a vir a florar, vocês sabem, vai haver fruto, vocês precisam entender o momento. E esse momento ele está falando para nós, a igreja, nós precisamos entender que ele está às portas. Então, temos que evangelizar, temos que viver vidas santas, temos que compartilhar com os nossos entes queridos. Gente, o cumprimento profético está acontecendo bem diante de nossos olhos, é esse texto, é aquele outro. Então, sermos pessoas que estamos conscientes da tremenda realidade que nós estamos vivendo e quão próximo estamos do arrebatamento e dos fins dos tempos. Então, isso deve ser prioridade de orar sem cessar por nós mesmos, pelos outros à nossa volta, pela Igreja de Cristo, pela salvação de almas. Então, isso deve ser o nosso foco. E aí, como o Márcio colocou, como você colocou,
Senhor, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, para que essa vontade aconteça, tudo isso tem que continuarem desenvolvendo. O Hélio tinha uma colocação, depois o Carlito tinha uma outra colocação. Então, eu acho o seguinte, que o Almir falou, conforme como temos que orar, né? Orar, o que eu penso é o seguinte, a vontade de Deus prevalecerá. Então, nós vamos a Deus, para essa guerra, proteja, o que eu tenho orado, proteja o seu povo. Mas, de outra maneira, também, eu tenho pensado, os cristãos ali, que estão morrendo, para eles estão sendo ótimos, né? Estão sendo promovidos, estão indo para o céu. Agora, como o Almir falou, se a gente orar para Deus cessar essa guerra, não, Deus tem o seu plano. Então, Deus não vai nos ouvir dessa maneira. Ele ouve, tem coisas que ele pode mudar. Agora, o plano dele de terminar, e nós sabemos que está próximo o reino de Deus, sabemos que está próximo a volta de Cristo. Então, Deus não vai nos ouvir para interromper aquela guerra. Vai continuar e vai envolver toda aquela turma toda lá da Europa, daqui a pouco mesmo, na Terceira Guerra Mundial, e vai até a China também. A China não, daqui a pouco a Coreia entra na briga, né? Aí pronto. Aí vai ser o furdúncio mesmo. Então, o que eu tenho orado, Deus, faça-se a tua vontade, como o Márcio falou aí, né? É a vontade de Deus que vai prevalecer. E vamos estar aguardando a volta de Cristo. Agora, Márcio, eu não quero estar na tribulação, não. Quero subir antes. Querer eu também quero, Hélio. Eu estou junto com você no querer. Amém. Carlito. A gente, analisando os planos de Deus, nós não podemos nos esquecer que Deus ele age segundo a sua vontade, dentro do seu propósito, quando ele quiser. E ele intervém também em certos momentos no curso da vida das pessoas, como ele interviu na vida de Ezequias, e muitas outras vezes Deus interviu no tempo. A gente pode observar isso na própria palavra de Deus. Ezequias chega para ele, aliás, Ezequias fica triste que vai morrer, Deus dá mais 15 dias para ele, ou 15 anos para ele, no curso, né, da vida dele. Às vezes a gente fica assim, super preocupado porque Deus traçou, ele vai agir dentro daquele propósito, né? Dentro daquilo que ele agiu. Mas ele tem toda a autoridade e autonomia, ele é o Todo-Poderoso para fazer e desfazer. Nós não sabemos e nem temos a noção do que ele vai fazer ou não. É interessante que ele chega para Ezequias e diz: Ezequias, você põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E, de repente, né, Ezequias fica triste, o profeta vai lá, Deus fala com ele: olha, dá mais aí 15 anos de vida para esse homem. E vai acontecer isso assim na nação. Só que isso não vai acontecer agora. Quer dizer, estava pronto para acontecer, né? Se ele coloca a casa em ordem, certamente ia acontecer o plano de Deus ali naqueles tempos com aquela nação. Deus falou: isso não vai acontecer nos teus dias, vai acontecer lá na frente com os teus filhos, né? Que aí veio Manassés, depois Amon, depois Josias, aqueles todos os reis que viveram naquele período, e realmente foi acontecer muito tempo depois. Então, a gente, pensando bem, eu não defino assim a questão de que Deus não pode intervir no momento, e até o povo de Deus buscando e orando, acontecer uma mudança nisso aí. Pelo menos eu vejo por esse lado. Eu não sei qual é a ideia dos irmãos. Eu também vejo que as coisas estão se encaminhando para o fim. Mas e vejo que a igreja deve estar preparada. O povo de Deus é como se Cristo voltasse daqui a 10 minutos, daqui a um segundo. Nós temos que estar preparados nesse sentido. Mas que, na realidade,
eu vejo também eu enxergo nessa direção. Não sei qual é a ideia dos irmãos, mas eu vejo que Deus ainda pode intervir nessa situação. Eu gostaria de avançar um pouquinho mais, mudar de assunto. Eu não sei se vocês permitem darmos um passo adiante. Faz 3 meses que nós estamos querendo dar um passo adiante e não conseguimos. Se o que vocês têm a dizer vai acrescentar, quem está de mão levantada, muito bem. Se for chover no molhado, eu pediria para suspender, para a gente avançar. Só uma colocação, Carlito, que quando Deus disse e isso é a lição principal de hoje, quando Deus disse para Ezequias, coloca a casa em ordem, ele não colocou. Aí por isso que houve a tragédia. Deus deu, depois de 12 anos, Deus deu um filho para ele, e esse filho, porque Deus vai dizer isso lá na frente, que porque Ezequias não colocou a sua casa em ordem, o seu filho Manassés ofereceu o neto de Ezequias aos demônios e ele trouxe a desgraça sobre a nação de Israel. Ou seja, irmão, aconteça o que acontecer lá na Ucrânia e a Rússia, nossa casa tem que estar em ordem, ou seja, nós temos que orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa vida cristã. Isso é a prioridade de Deus. Essa é a lição número 1. Advirta a sua igreja de que eu estou voltando. Eu estou no controle, deixe eu ser Deus no universo, mas eu quero ter controle sobre a sua vida, a sua família e a área de influência de sua vida, né? Tá certo? Pastor, Mãos levantadas ainda, pastor Ulisses e o Hélio. eu quero acrescentar o seguinte. Primeiro, a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós. Então, nós podemos orar sim, como nós estamos orando, e a vontade soberana de Deus será feita, correto? A Rússia não depende, né, se vai continuar a guerra ou não, para ela continuar crescendo. Ela já está crescendo, nós já temos visto isso. Então, independente da guerra hoje lá com a Ucrânia, ela já realmente está se apoderando e tem outras formas que ela poderia, né, se apoderar mais ainda. Então, é o que eu vejo, que eu gostaria de acrescentar para o grupo aqui, tá bom? Na Então, entrevista... Pode falar. O que eu queria te falar, pastor, é o seguinte, sobre o que o Carlito colocou, né? Com respeito a Ezequias, Deus não mudou o plano dele. Já estava no plano dele tomar aquela decisão que ele tomou com Ezequias. Então, não importa o que nós orarmos, a decisão de Deus já está tomada. Agora, nós sabemos, pode ser, como o mesmo Carlito falou, pode ser que Deus tem um plano ali que vai mudar um pouco essa situação lá. Mas tudo está no plano de Deus. Ou ele pode mudar, ou não pode mudar. Só que nós não queremos que ele mude, né? Como o Almir falou. Queremos que aconteça logo para a gente poder sair desse mundo. Tá certo. Vocês concordam que possamos mudar, né? Dar um próximo passo? Todo mundo concorda? Sim. Então, vamos lá. Irmão Osamar, você não falou nada, está muito calado aí. Pode ler para nós esse slide? Posso. A Nova Jerusalém e seus habitantes. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Muito bem. Então, o que queremos, a partir desse instante? Continuarmos o que vem no milênio, né? Um assunto que nós não tocamos ainda. Onde é que Abraão vai morar no milênio?
onde que Davi vai morar no milênio? Onde que os judeus salvos vão morar no milênio? Será que vai ser misturado com a igreja? Ou vai ter um outro lugar? Eles vão vir morar na terra no milênio? Então, eu abri com aquele versículo e eu gostaria de ouvir seus pareceres, pastor Dilson. Onde que você acha que Abraão e os santos do Velho Testamento vão estarem morando durante o milênio, aqui na Terra ou em algum outro lugar? Na Terra. Davi, a gente já sabe. O que o irmão acha? Davi, Abraão, Elias, os santos do Velho Testamento, eles vão estar morando aonde durante o milênio? Eu acredito que a Nova Jerusalém é a habitação, não é? Para santos do Velho Testamento, também como a igreja. Então, tem as posições. A Nova Jerusalém ela vai estar na terra, outros dizem que ela vai estar suspensa, mas uma coisa é certa, que nós e eles estaremos servindo ao Senhor. Então, o irmão acredita que vai ser na Nova Jerusalém. Abraão, Davi e os outros santos do Velho Testamento. É isso. Alguém concorda, discorda? Eu concordo. Daniel está concordando. Muito bem. Carlito, tinha alguma coisa a falar? Eu também concordo. Pastor Dilson. É após o milênio. Nova Jerusalém é após o milênio. É após o milênio. Não pode ser, não. Então, você já discorda, Daniel? Sim. Eu levantei a mão para falar porque o que eu entendo, o que eu leio, é que a destruição e a quantidade de mortos vai ser muito grande. E para entrar no milênio, nós vamos ter, pelo menos, pelo que eu entendo, aproximadamente 50% do povo da Terra. Então, vai sobrar muito espaço para muita gente. Depois, o povo começa a crescer. Mas até ali, onde eles vão entrar, Davi, eu entendo que ele vai morar no palácio, lá em Jerusalém, né? E o irmão tem texto bíblico que prova isso? Oh, não. Mas Obrigado, pastor. Porque nós estamos estudando a Bíblia, né? Estamos aqui trocando ideias, mas qualquer afirmação nossa tem que ter texto bíblico. Agora, uma coisa é verdade, para entrar no milênio, o início ali, pouquíssima gente na Terra. Na verdade, devido às catástrofes. Na verdade, eu creio que para o final, no final da tribulação, nós teremos menos, pelos acontecimentos do Apocalipse, nós teremos menos de 1/3 dos 7 bilhões e 800 milhões que nós temos hoje, nós teremos menos que 1/3 vivos para entrar para o julgamento das nações. Perfeito. E no julgamento das nações, teria que ser extremamente otimista para acreditar que 50% se converteria, né? Não sei que ficou muitos descendentes de judeus que vão se converter naquele último dia, quando o Messias aparecer em poder e glória, vai cair a escama de seus olhos e eles vão crerem no Messias. Vai acontecer isso, sim, é promessa lá em vários dos profetas, mas, vamos dizer assim, a quantidade desses 7 bilhões e 800 milhões que temos hoje na Terra
Se escapar com vida 1 bilhão e 800 milhões, eu creio que os outros 6 terão perecido, conforme a 1/4, depois 1/3, e vai assim, as coisas são realmente assombrosas. Mas alguém gostaria de colocar a sua convicção de onde estará Davi, onde estará Abraão e os santos do Velho Testamento, e onde é que a igreja vai estar durante o milênio? Márcio levantou a mão. Pastor, eu entendo que na volta de Jesus, a segunda vinda, Gog e Magog, toda a igreja e todos os salvos virão com ele. Então, isso é antes do milênio, no meu entendimento, e que eu estou seguindo até agora. Então, significa que todos nós, mesmo os salvos, ou os do Velho Testamento, estaremos aqui durante o milênio. Não sei qual a função ou qual o processo, mas... E qual é o texto bíblico que prova que a igreja vai estar aqui durante o milênio? Eu posso pegar aqui o que eu tenho no meu estudo, que eu anotei. Só me dá 1 minuto que eu já consigo. Mas alguém tem uma colocação aí, enquanto o Márcio está procurando o texto que prova que a igreja vai estar aqui na Terra durante o milênio. O Hélio levantou a mão. Eu tenho essa posição. Creio que a igreja, nós estaremos residindo na Nova Jerusalém. Os santos do Velho Testamento também terão seu corpo glorificado, senão não vão viver mais de 1000 anos durante o milênio. E Jesus vai preparar um lugar para nós, onde? No céu. E, claro, que não é só para esses, eu entendo, é o que eu penso, não só para os crentes que estão morrendo agora, mas nós, com o corpo glorificado, reinaremos com Cristo. Os crentes do Velho Testamento também reinarão com Cristo, e nós teremos que ter uma casa para nós habitarmos. Então, nós vamos ficar, mesmo que a gente vai estar com anos, né, vivendo eternamente aí, não vamos estar assim também só morando ao relento, né? Nós vamos ter que ter um lugar depois para a gente ir lá dar uma descansadinha, entendeu? Comer alguma coisa. Então, eu creio que é na Nova Jerusalém. Eu fiz os cálculos da Nova Jerusalém, o tamanho da cidade, a Nova Jerusalém, é metade do Brasil. Se fazendo os cálculos lá que eu fiz. Eu tenho marcado aqui na minha Bíblia. Então, Deus ia fazer uma Jerusalém só para ficar... E outra, eu também creio que vai ser uma cidade satélite, né? Como o pastor Dilson falou, que alguns falam, eu também concordo com isso, que vai ser a cidade satélite, vai estar no ar. E nós vamos estar indo para lá. Tem um lugarzinho lá, uma kitnet, para cada um de nós, né? É o que eu penso, que nós reinaremos juntos com Cristo, tanto a igreja quanto os crentes do Velho Testamento, e residirão na Nova Jerusalém. Se vamos ter que ir lá, teremos que descansar lá ou não, não sei. Mas só sei que um lugar Jesus foi preparar para nós. Vai ser uma Brasília celestial, Hélio? Deixa eu colocar um texto bíblico para, antes que você... Nós não queremos queimar o tempo. Deixa eu colocar mais um texto bíblico aqui, tá bom? Vai dar luz aí ao assunto? Um voluntário que não falou ainda, eu não ouvi sua voz, pode ler para nós o texto aqui? Eu leio. Isso, fala lá, pastor Rick. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel,
Hebreus 12, 22, 24. Matou tudo agora. Então, vamos lá. Antes de voltar à tela principal, eu quero que vocês prestem atenção. Lembra que esse texto é o texto de Hebreus e que o livro de Hebreus foi escrito aos judeus cristãos que estavam abandonando a fé. Aí lembra que o capítulo 11 fala dos heróis da fé, que entra Abraão, Moisés e todos aqueles outros, e que a todos eles é prometido não o milênio. São duas coisas distintas que eu quero que vocês comecem a pensar a partir de hoje. Quando se trata da nação de Israel em pessoas normais como eu e você, a promessa é de um reino milenar aqui na Terra. Vamos chamar de paraíso, né? Mas quando se trata de indivíduos, a promessa é de uma cidade celestial. O que nós acabamos de ler em Hebreus 11, que Abraão esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus, o edificador é Deus. Aí aqui ele resume dizendo: olha, vocês, judeus cristãos, vocês não vão chegar no final de suas vidas ao Monte Sinai, que são os versículos anteriores. A inacessibilidade de Deus está demonstrada no Monte Sinai. E aí os versículos anteriores tratam dessa inacessibilidade. Agora ele está falando a acessibilidade de Deus pelo sangue da aspersão aqui, veterotestamentário, para salvar Abel e para salvar eu e você, foi o sangue da aliança de Cristo, da nova aliança, que é válido para tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então, ele cita aqui os habitantes da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. Então, os anjos vão estarem lá, a Universal Assembleia. O que seria essa Universal Assembleia? Eu vou abrir para vocês falarem. Aí, além dessa Universal Assembleia, que é a totalidade, aí, lá está a Igreja dos Primogênitos, lá está o juiz, lá está também uma outra classe muito significativa, que é nominada aí, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, vamos ouvi-los. E, pastor, eu gostaria de só complementar o que o Hélio está falando, pode ser? Depois de você, o pastor Lorival levantou a mão. Beleza. Olha só, eu já dei aula na escola dominical, né, onde nós tratamos sobre a população da terra e a proporção do que Israel, a terra prometida que Israel ocupou em toda a história até agora. E lá falava que se pegar toda a população do mundo hoje, isso quando eu dei aula tem uns 6 anos atrás lá, então era em torno de 7 bilhões de pessoas. Seria mais ou menos aí você pegar uma ilha, né? E a Super Interessante, né? A revista Super Interessante, ele coloca isso, eu até gostaria de ler aqui para os irmãos, coloca aqui o seguinte, ó, se todo mundo, quer dizer, desculpe, ó, se todo mundo se apertasse na mesma proporção que os habitantes do Principado Europeu de Mônaco, por exemplo, seria possível colocar todos os 7,2 bilhões de habitantes do planeta em Barbados, um pequeno conjunto de ilhas do Caribe. Ou seja, quando o Hélio até falou ali, né, que ele já fez aí uma medida, né, da proporção da Nova Jerusalém, cabe muita gente, porque é uma cidade construída por Deus, onde não tem montanhas, onde não tem a divisão de o povo ficar tudo espalhado, né? Então, é onde vai caber todas essas pessoas do Velho Testamento, da igreja, anjos, ali na Nova Jerusalém, mas eu estou ansioso para o nosso mestre concluir
a palavra dele. Um comentário que eu li diz que a Nova Jerusalém ela tem 2.200 quilômetros de altura de cidade, né? E a mesma 2.200 quilômetros de comprimento, ela é quadrada. Alguns dizem 2.400, né? Então, há uma divergência de medida entre 2.200 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. É um cubo, ela é um cubo. É um cubo, não é quadrado, é um cubo. É um cubo. E esse é um cubo. Esse cubo, então, ele tem 2.500. Imagina um prédio de 2.200 quilômetros de altura. Nós não temos concepção disso, né? Esse comentário diz que caberia 100 bilhões de pessoas confortavelmente nessa cidade com as dimensões que está dada em Apocalipse. A questão não é quanto vai caber, é quem vai estar lá, né? Nós estamos primeiro trabalhando essa questão de quem vai estar lá. Se Abraão vai estar, se Davi vai estar. Pensa só por um instante. Onde é que Davi está hoje? Pastor Bezerra, deixa eu falar aqui a altura de Jerusalém. Só uma coisa, mas não se esqueça que estaremos, eu acho que quem vai morar na Nova Jerusalém serão somente nós e os irmãos do Velho Testamento com corpo glorificado. Os que estão aqui na Terra, os crentes que estiverem aqui na Terra no milênio, com corpo natural, vão continuar aqui na Terra, povoando a Terra. Olha, deixa eu dizer para vocês. São duas populações. O que vai acontecer é que quem vai governar como Davi e aqueles que vão reinar com Cristo, terem posições de autoridade, eles vão viajar e voltar da cidade da Nova Jerusalém para a terra. E se no templo havia rodízio de governância, lembra que tinha um grupo de sacerdotes e os outros descansavam 2 meses. Então, era dividido em 3 grupos para construir o templo. 3 grupos de 40.000 homens. Descansavam 2 meses e trabalhava 1, né? Mas pode falar, Hélio. Então, eu fiz os cálculos aqui, que realmente fala, né? É um cubo, e a área do cubo, você faz a área do quadrado vezes 6, tá? Que é a área de um cubo. Estou falando sobre área. Então, a área do cubo é a área do quadrado vezes 6. E é o quê? Para vocês terem ideia, o Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados. O Brasil, né? Essa é a nossa dimensão. Agora, aqui fala em Apocalipse 16, que era 2.000, tinha a cidade, 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Então, veja só, o quadrado, qual é a área do quadrado? Base vezes altura. Base vezes altura, vezes 6. Então, dá 29.040.000 metros quadrados. Essa é a área da Nova Jerusalém. Então, gente que não acaba mais. Se o Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados, agora vocês podem imaginar o tamanho da Nova Jerusalém. A área, aliás, não o tamanho, a área da Nova Jerusalém. Tá? Que é 6 vezes a área do quadrado. Márcio está com a mão levantada. Terminou, Hélio? Terminei. Sim. O pastor Lorival tinha levantado a mão primeiro, depois o Márcio. Pode falar, pastor Lorival. Com relação a quem vai habitar no milênio, eu creio que a igreja vai estar glorificada e também os crentes do Antigo Testamento igualmente vão estar com os seus corpos glorificados, partindo do princípio que todos que ressuscitam ficam na mesma categoria. E o texto, 1 Coríntios 15 fala, capítulo 15, verso 23. O 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. E também nós devemos lembrar que os crentes do Antigo Testamento vão estar no milênio porque é o reino de Cristo. Cristo, este reino foi uma promessa que Deus deu para Davi. O seu descendente haveria de reinar, né, com vara de ferro e tudo. Então, se Davi vai estar reinando, por ser um reino dele, né, junto com Cristo, então os outros crentes do Antigo Testamento também estarão. E é óbvio, nós sabemos que a igreja estará reinando com Cristo por outras referências. Então, eu creio que no milênio, todos aqueles que são de Cristo, e inclusive a igreja. Os crentes do Antigo Testamento não são igreja, mas eles criam no Messias. Então, podemos dizer que eles criam primeiro, né? Os primícios. Eles criam antes de nós, né? Nós cremos porque Cristo já veio, mas eles criam num Cristo que viria. Quer dizer, é mais difícil ainda crer no Cristo que viria do que crer, porque nós temos a história, temos fatos, temos a Bíblia. Então, nós cremos porque Cristo veio. Então, na minha opinião, todos os crentes na promessa, né, antiga ou no fato de que Cristo veio, como nós cremos, estarão no milênio, até que ao fim do milênio, depois que vencer Satanás, então Cristo vai entregar o reino e todas as coisas para o Pai. Incluindo aí todos os salvos da tribulação que viraram mártires, né? Incluindo os salvos da tribulação, lógico. E participaram da primeira ressurreição. Uma pergunta simples é o seguinte: onde é que estão os santos do Velho Testamento hoje? No seio de Abraão. Estão no céu. Não, o seio de Abraão está vazio, pastor. Não, está vazio porque Jesus levou cativo. Abraão foi para o céu. Né? Então, está no céu. Exatamente, porque Jesus, antes dele derramar o sangue dele, os santos do Velho Testamento ficavam no paraíso. Depois que Jesus derramou o seu sangue, se apresentou como sacerdote, ele veio e levou os que estavam cativos, deixando o cativeiro vazio para o céu. Então, Deus é Deus de vivo, não de mortos. Onde está, Paulo disse, partir é estar com Cristo. Então, todos os santos da igreja estão hoje no céu. Todos os santos do Velho Testamento estão hoje no céu, com Deus. Isso... eu falei seio de Abraão porque incluía, né, originalmente, eles estavam lá, mas eu creio que Jesus levou o seio de Abraão para o céu quando ele ressuscitou. Né? Isso é dito em Efésios capítulo 4, que desceu às profundezas da terra e levou cativo o cativeiro, ou seja, as pessoas que lá estavam, elas foram levadas e apresentadas ao Pai, porque o sumo sacerdote cumpriu o sangue da aspersão que aparece ali em Hebreus. Então, os santos do Velho Testamento estão ali, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Né? Ali essa população, então, entra os anjos, entra a igreja e entra os santos que foram também aperfeiçoados. Márcio. A minha linha de raciocínio é muito próxima da que o pastor Lorival falou. Né? Acredito realmente que e é compatível com o que o senhor falou, pastor José, que para mim só existe uma categoria, salvo e não salvo. Quem creu e não viu e foi salvo por isso, quem viveu junto com Jesus e creu e foi salvo por isso, e nós que olhamos para trás com toda essa história e cremos, seremos salvos da mesma maneira. Não tem a categoria de Israel e tudo mais que a gente enxerga um pouquinho diferente, né, do resto das nações, mas
O plano de salvação de Deus dado no Éden foi um único plano. Ele não dividiu o plano, ele dividiu exatamente, eu creio que ele dividiu e separou a nação de Israel para ser luz e salvação para todos os outros povos, né? E nós viveremos, estaremos no céu assim que nós morrermos, ou quando Jesus nos resgatar, nos leva para lá. E sobre a Nova Jerusalém, o texto que eu tinha separado aqui é sobre o final, depois do milênio, né? Que a Nova Jerusalém desce também para a terra, e é onde o apóstolo João viu ela descendo, que é em Apocalipse 21. Que a cidade santa, então vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Então, assim, eu acredito que todos estão no céu, mas não na Nova Jerusalém. Isso vai estar reservado lá para um próximo passo. Então, nós temos assunto para a próxima reunião, certo? A gente abre comentando sobre a guerra, as novidades que possam terem acontecido até a próxima terça-feira, e daí partimos. Não é interessante que as portas da cidade têm os nomes das tribos de Israel? Mas não é intrigante que os alicerces, né, sobre os quais o alicerce é fundado, né, a cidade está repousando, tem, né, os fundamentos, 12 fundamentos, que tem o nome dos apóstolos? E das 12 tribos também, não é? Então, as 12 tribos são as portas. E é como se, quando a gente vai fazer uma casa e faz, né, e você faz o concreto, né, faz uma coisa de concreto antes de colocar as paredes, né, e daí você vem com outra e outra e outra, são de pedras preciosas, jaspe e tal, e tem os nomes dos apóstolos em cada uma dessas. Ou seja, tem mais coisa para a gente estudar. Pastor Ulisses ia colocar alguma coisa. Sim, pergunta, pastor. O crente, então, morre, vai para o céu, porque Cristo levou, né, cativeiro. Mas esse céu é a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo diz que partia está com quem? Com Cristo. Que é incomparavelmente melhor. É lá mesmo. É lá mesmo. E Jesus mesmo, na cruz, fala isso, né? Comigo estarás no paraíso, né? Aí é paraíso. Aí é diferente do céu. Antes de Cristo, aí a gente tem que pegar e estudar a questão do paraíso, as referências para diferenciar uma coisa da outra, porque, assim, até a ressurreição de Cristo, lembra que o Senhor Jesus morreu e por 3 dias ele ficou aonde, pergunto eu? Ele foi para o céu depois que ele morreu? Não. Ele disse para Maria que não me toques, porque eu ainda não estive com o Pai. E disse que ele pregou aos cativos no paraíso. E Jesus não foi lá para dizer, olha, eu morri, e quem é que quer me aceitar como Salvador? Não foi isso. Pregar é proclamar a verdade veterotestamentária, né? Anunciar para aqueles que estavam no Hades, na parte de condenação, quando Abraão fala com o rico, né, ou da parábola do Senhor Jesus, tem o homem está em tormento e Abraão está, Lázaro estava lá junto com ele numa boa, né, num lugar que não era de tormento. Então, a gente tem que pegar se precisar tirar dúvida nesse sentido, vocês precisam que pegue essas referências e explique isso aí? É gargalo para vocês? A gente precisa começar daí na próxima aula? Não me parece não. A diferença só é a ressurreição. Então, se era paraíso até aquele momento, depois Jesus resgatou, para mim, pelo menos para mim, não faz necessidade. Então, o paraíso era o lugar
onde os mortos iam, Abraão estava lá, Davi, os santos do Velho Testamento estavam até a ressurreição, né? Até a ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque o sangue de bodes e de cordeiros não pode purificar o pecado. Então, o que acontecia? O sangue de Cristo não tinha sido derramado para pagar pelo pecado de Abraão ainda. É pelo pecado de Davi ainda. Então, no dia que Cristo pagou a conta dos pecados do santo do Velho Testamento, e ressuscitou e se apresentou como sacerdote, ele liquidou a fatura dos pecados dos santos do Velho Testamento. Então, ele se apresenta ao Pai como o sangue da aspersão, que fala coisas maior do que Abel, que lemos lá em Hebreus, é que esse sangue de Cristo, desse sumo sacerdote, foi válido para os do Velho e do Novo Testamento, da tribulação, para a salvação de todos. Então, quando isso foi pago, aí o próprio Senhor Jesus revelou exclusivamente ao apóstolo Paulo, em Efésios capítulo, e Paulo registra isso em Efésios capítulo 4, que ele foi, né, desceu às profundezas da terra e levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam lá, depois da sua ressurreição, ele voltou e os levou para a presença de Deus. É por isso que, então, o apóstolo Paulo diz que partir é estar com Cristo. O paraíso é um lugar vazio hoje. E, pastor, sim, aí se o senhor puder anotar para a próxima aula, explicar, então, aí para mim, por favor, João 14:3, onde fala lá, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Porque deixa eu só completar, por favor, porque eu sempre achei, né, e talvez eu não tive essa curiosidade que vai ser despertada agora de estudar mesmo sobre isso, eu achei, né, e fui ensinado que o crente hoje, né, do período da igreja, ele morre e vai sim para o paraíso, né, que Cristo levou, né, mas ainda não é a presença de Deus e a presença de Cristo Jesus, de estarmos com Ele, tá bom? Mas pode ficar para outra aula, eu sei que nosso tempo está esgotado. Eu queria falar só um negocinho que eu achei aqui. Fale. Em Apocalipse 6:9, falando do quinto selo, João diz que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. É uma dica, né, que nós temos aqui de onde as almas estão, porque, logicamente, se umas estão aqui, as outras também, né, mostrando que aqueles que morreram por amor da palavra estão ali no céu, guardados, aguardando, né, a ressurreição. A ressurreição é um assunto que eu acho muito impressionante, eu gosto demais, especialmente do poder da ressurreição, porque é o que nos remete a essa fé, a essa certeza, a convicção toda da habitação com Deus. E então eles estão lá, sua consciência, né, seu espírito, sua alma, aguardando, logicamente, ser ressuscitado, que é um outro assunto que a gente pode deixar para a aula que vem, como é que essa união do espírito e da alma vai se dar com o corpo, né, para a ressurreição. Essa ia ser a minha pergunta, pastor. Legal. Essas almas aí, pastor, elas são da tribulação, não é da igreja. Tá? João está tratando de um período, porque a igreja, pelo que eu creio, ela já foi arrebatada, ela passou pelo bema, ela vai receber os galardões, e vamos que vamos, mas tem muita mão levantada e o tempo acabou. Hélio, tem a pergunta específica, colocação? Minha pergunta a minha ideia a esse respeito. Quando Jesus ressuscitou, lembra que ele falou para Maria, não me toques porque ainda não subiu ao Pai. Então, ele levou o cativo o cativeiro, foi aí, lembra que o sepulcro dos santos se abriram, muitos ressuscitaram. Então, ali, eu entendo que a primícia que Jesus apresentou para o Pai.
entendeu? Do seu sacrifício. Então, levou, apresentou a Deus esses santos, e creio que ali estavam inclusos, provavelmente, os do Velho Testamento. É o que eu acho, é a minha opinião. Tá? Outra coisa que eu ia nem dizer... comentar que não tem tempo para isso. Peraí. Voltando lá na Nova Jerusalém, o muro da Jerusalém fala aqui que era 65 metros de altura. Ou seja, equivalente a um prédio de 18 andares. É a altura do muro. Só para completar aí as medidas da Nova Jerusalém. Então, nós vamos encerrar com oração e vocês vão estudarem para me dar as O Márcio está com a mão levantada aí. Como? Não, ele esqueceu de abaixar. Esqueceu. Ah, é? Não, já era. Valeu. Tá bom, eu que estou escalado para terminar hoje, pastor, com a oração. Tá certo, Amém. então. Vamos. Pastor Ulisses vai estar encerrando a nossa reunião, que foi muito produtiva hoje, realmente, a cada reunião que nós temos. Realmente, eu estava aqui, enquanto os irmãos estavam comentando, eu estava refletindo sobre o nível, né, da nossa reunião. De fato, não é para principiante, né? Apesar que nós nos sentimos realmente principiantes, mas o nível realmente é alto, né, de nossa reunião e requer realmente em casa um tempo para estudar a matéria, porque, de fato, o assunto não é fácil. E parabéns ao pastor José Bezerra, os irmãos todos que participaram. Amém. É um privilégio realmente participar hoje com os irmãos. Então, pastor Posso só falar rapidinho? Sim, pode falar, depois o pastor Ulisses encerra a reunião, que o tempo já... Só para ajudar aí, os irmãos podem estar lendo 2 Coríntios, capítulo 12. Se lerem Apocalipse, lerem, relerem e estudarem Apocalipse 21 e 22, nós vamos vai ficar mais fácil para o estudo da próxima aula. Perfeito. Ok. Maravilha. Ô, Dilson, depois coloca a referência para a gente lá no grupo, tá bom? Para a gente não esquecer. Para a gente depois coloca. Você escreve lá. Eu vou terminar então com a oração, tá bom? O Henrique ia falar alguma coisa? Não, oremos. Oremos então. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor pelo cuidado, proteção a cada um de nós. Peço encarecidamente por cada participante aqui desse grupo, ó Deus, esses amados irmãos que têm dado a oportunidade para sentarmos juntos, eterno Deus, e estudarmos a Tua palavra. Carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento, desvende os nossos olhos, como o salmista orou, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra. Então, nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria. Abençoe a cada um dos amados irmãos aqui, dando-nos uma boa noite de descanso, que possamos, assim, estar revigorando as nossas forças, eternos Deus, para amanhã acordarmos, se for da Tua vontade, para enfrentarmos mais um dia na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, só queria dizer o seguinte, provavelmente na segunda-feira eu vá só ouvir a aula, tá bom? Talvez eu não vá ter condições de ligar a câmera e tudo mais, tá bom? Um abraço, obrigado. Terça-feira, hein? Terça-feira. Depois posta, pastor Ulisses, onde vai ficar a gravação aí de hoje. Isso, eu vou colocar no grupo, eu vou ver para eu disponibilizar no YouTube, tá bom? Vou criar o canal lá, talvez com o nome Escatom, aí eu disponibilizo lá e mando o link para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, pastor professor. Ulisses, mande notícias, irmão, da cirurgia. Mando sim. O procedimento depois. Tá bom. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite.